Graça e paz do Senhor Jesus seja com você. Louvamos a Deus pela sua bondade, misericórdia, amor, graça, justiça, perdão. Louvamos a Deus por tudo isso, pela grandeza do seu amor para com cada um de nós, para com o seu povo, para com aqueles que Ele chamou para si. Nosso estudo hoje falará um pouco sobre a destruição de Jerusalém e o sentido de toda essa história. De acordo com os registros da história da Babilônia, Jerusalém caiu, foi derrotada em 16 de março, mais ou menos, do ano 597 antes de Cristo. Nós não temos os detalhes sobre a impiedade dos últimos reis de Judá. Mas o julgamento de Deus havia chegado, havia sido decretado e Judá estava escorregando para o esquecimento. Leia o livro de 2 Reis no capítulo 20, 21, 22. Nabucodonosor II, o segundo, ele relatou ter subjugado a terra de Ati, incluindo a cidade de Judá, isto é, Jerusalém. Nabucodonosor II, o rei da Babilônia, no ano de 605 a.C. a 562 a.C. E assim a Babilônia ganhou superioridade sobre a Assíria e começou a dominar sobre todo o Oriente Médio. Jeoaquim e Joaquim, que eram descendentes de Josias, não chamaram Judá de volta para o serviço e adoração a Deus. E Joaquim foi levado cativo para a Babilônia. É o que nós veremos hoje. E o que podemos aprender, sabermos um pouco, compreendermos o sentido de toda essa história dos reis de Israel e de Judá. Joaquim foi levado cativo para a Babilônia e Nabucodonosor estabeleceu como rei vassalo sobre Judá a Zedequias. E Zedequias, por um tempo, foi submisso a Nabucodonosor, a Babilônia, mas ele se rebelou contra Nabucodonosor e isso causou a destruição de Jerusalém no ano 586 a.C. E depois de 2 deportações prévias dos líderes de Judá pelo rei da Babilônia, a terceira
deportação foi completa. Então, completou-se o exílio. Mas um remanescente foi deixado na terra e Gedalias foi nomeado governador, apontado como representante desse povo remanescente diante de Nabucodonosor, diante da Babilônia. Conforme o segundo livro de Reis, capítulo 25, que o rei da Babilônia havia deixado ali os remanescentes, ele nomeou como governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. E esse Gedalias, por um tempo, ficou ali como governador em Judá, mas ele foi assassinado. E os líderes do remanescente do povo fugiram para o Egito. Então todo o povo, desde o menor até o maior, junto com os capitães das tropas, se levantaram e foram para o Egito porque tinham medo dos caldeus. E deixou então assim de haver a nação israelita na terra prometida. E no registro da história das nações de Israel, o escritor, ele diz e informa que de várias formas Israel e Judá não estavam isolados das nações vizinhas. O povo do pacto, o povo de Deus, foi colocado entre as nações para que pudesse ser luz, para que pudesse exibir como era e o que era, como a fé, a aliança, a vida da aliança com Deus. Eles deveriam mostrar a todos o que eram a fé, a vida no pacto com Deus e o modo como isso era fonte de sabedoria, de entendimento, de inteligência. Em Deuteronômio 4:6, Moisés, antes deles entrarem na terra prometida, Moisés diz que o povo deveria guardar, cumprir as leis do Senhor, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor. Nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, mas o povo exibiu outra coisa, mostrou insensatez, loucura e infidelidade. E por essa razão, Deus fez com que as nações servissem de aguilhão, espinho, para que seu povo fosse despertado. É por isso que se faz menção
referência às nações Síria, Amon, Moabe e Edom. Deus havia movido o Egito e de forma mais drástica a Assíria e Babilônia. Deus moveu para manifestar através da força militar sobre o seu povo. E a consequência disso não foi somente para registrar um pouco da história, da influência do Egito e da ascensão da Assíria e da Babilônia, mas para revelar o reinado soberano de Deus sobre as nações e o fato de Deus ter usado essas nações na vida de Israel e Judá. O que podemos concluir? A história dos reinos de Israel e Judá realça alguns fatores. Primeiro, nenhum dos reis de Israel do norte serviu a Deus com um coração devotado. Nenhum. Somente Jeú, que era um adorador de ídolos. Jeú obedeceu à ordem de Deus quanto a destruir a casa de Acabe e livrar Israel do baalismo. E ele fez isso porque servia aos seus próprios propósitos. Segundo, dos 19 reis de Judá que sucederam Salomão no Reino do Sul, 8 foram devotados a Deus. 11 se rebelaram contra Deus e serviram outros deuses. Terceira coisa, por um período de 400 anos, Deus foi paciente, compassivo, misericordioso e gracioso. A retidão e justiça de Deus não foram esquecidas. Em tempo, esses atos tinham de ser exibidos, tinham de ser mostrados e Deus os exibiu em ira. A maldição do pacto, da aliança, foi executada. Depois de uma série de ameaças, o julgamento foi finalmente executado com o exílio de ambas as nações. Israel nunca retornou. Judá, de quem descenderia o Messias, a semente da mulher, voltou do exílio após 70 anos de cativeiro. E quarto lugar, Deus deu advertências. Ele exortou o seu povo a prestar atenção na sua palavra e a sua vontade, enquanto os profetas as proclamavam. Eles sabiam que Deus, o Deus de seus pais,
requeria deles. Eles tinham consciência do que Deus requeria, mas Israel e Judá provaram ser um povo obstinado, dura cerviz, rebelde. Só a soberania de Deus e a fidelidade de Deus à sua aliança impediram o total desaparecimento dos descendentes de Abraão. Final do livro do 2 Reis vai nos mostrar a misericórdia, a graça de Deus. Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou Joaquim quando Evil-Merodach começou a reinar após um tempo. Quando Joaquim estava no 37º ano de cativeiro. Esse rei libertou Joaquim do cárcere e falou bondosamente com Joaquim, deu a ele um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Também permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro e Joaquim passou a comer na presença do rei da Babilônia durante os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada assim como uma pensão, uma subsistência vitalícia, uma pensão diária durante todos os dias da vida de Joaquim. As explicações teológicas da própria Bíblia devem ser recordadas. Em 2º livro de Reis, capítulo 17, nós podemos ver a quebra da aliança. Versículo 15. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências, seguiram os ídolos sem valor. E assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. E no capítulo 24, nós vemos também que, na verdade, tudo isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor Deus, que removeu o povo da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, também por causa do sangue inocente que ele derramou e encheu a cidade de Jerusalém com esses pecados, e o Senhor então determinou e removeu o povo da sua presença. A quebra da aliança trouxe a maldição sobre o povo. O Deuteronômio, Moisés já diz: quem dera fossem eles sábios, então entenderiam isto e compreenderiam qual era o seu fim. Eles falaram: vocês mostrarão às nações a sabedoria, a inteligência, vocês serão luz para todos os povos. Mas eles não entenderam e não foram sábios. E o fim deles foi a deportação completa, o exílio para a Babilônia.
e em 70 anos permaneceram cativos do rei da Babilônia. Por meio do cativeiro, o Senhor Deus trouxe a disciplina sobre o seu povo, mas preservou. Ao mesmo tempo que ele traria disciplina sobre o seu povo, ele preservaria o remanescente. E glória a Deus por isso, pela sua misericórdia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Maravilha das maravilhas, porque Joaquim, sendo preservado, ele recebeu o tratamento real e Deus, por meio dele, continuou a sua promessa de que da linhagem de Davi nunca faltaria um sucessor. Joaquim teve um filho chamado Salatiel, e que por sua vez gerou Zorobabel, e que se tornou governador de Judá quando o exílio terminou. Embora ele não tivesse sentado no trono ali em Judá, ele era da linhagem real de Davi. Então ele foi como um sinete, como uma marca da graça, da misericórdia de Deus, garantindo assim a vinda do Messias prometido, o descendente de Davi, que se assentaria no trono permanentemente, eternamente, o verdadeiro e real Filho de Davi, Jesus Cristo. Nós devemos adorar, glorificar a Deus incessantemente com as nossas vidas, porque Jesus Cristo, Ele agora está entronizado diante de Deus e governa sobre todas as coisas, reina soberanamente, tendo todo o poder e toda a autoridade. Ele é o Rei eterno, o Rei que nos ama e por meio da sua graça maravilhosa alcançamos perdão, temos a redenção, somos preservados de maneira justa, Ele age para conosco. Você tem reconhecido a ação de Deus, uma ação preservadora e justa em sua própria vida? Pense, reflita. E também você e eu temos observado a soberania de Deus diante de todos os povos e a fidelidade dele, do Senhor, às suas promessas. É tempo de renovar a sua consagração ao Senhor Deus, a Cristo, o Senhor eterno, Rei, glorificado ao lado de Deus, que está sentado no trono. É tempo de renovar a nossa consagração a Ele, porque Ele
tem todo o domínio e Ele é soberano sobre as nações, sobre o universo, sobre os deuses, sobre todas as situações e sobre as nossas vidas. Reconheça a ação de Deus, que preserva e é justa. Reconheça a soberania de Deus sobre tudo e a fidelidade dele à sua aliança. Deus em Cristo, nessa nova aliança, Deus em Cristo reconcilia consigo o mundo e Deus é fiel à sua aliança. Mas somente por meio de Jesus Cristo se achega a Deus e por meio de Cristo nós somos separados para Deus, para vivermos uma vida de santidade e consagração somente ao Senhor. Esse é o sentido da história dos reis, porque ela nos leva ao verdadeiro Rei, que é Jesus Cristo.